Nós estamos estudando o livro do Apocalipse. É muito fácil achar Apocalipse. Gênesis e Apocalipse são os livros mais fáceis para se achar. Gênesis é no começo da Bíblia e Apocalipse é no final, é o último livro da Bíblia. Foi dado pelas sociedades bíblicas o nome de Apocalipse de João, mas muitos reconhecem que não é o melhor título para esse livro. O melhor título é esse título com o qual começa o livro. Apocalipse 1, versículo 1 começa: Revelação de Jesus Cristo. E assim que é em inglês, e assim que é em algumas outras Bíblias e outras línguas também. Em português, preferiram Apocalipse de João. Revelação de Jesus Cristo dá ênfase mais na pessoa que é o autor desse livro, não é João, é Jesus Cristo. Então ele revelou para nós as coisas que devem acontecer. E nós estudamos em Apocalipse capítulo 1 sobre a necessidade de nós voltarmos às profecias da palavra do Senhor. Voltar a ler o livro do Apocalipse. Alguns não leem porque acham que é um livro muito difícil. Outros acham que não pode ler porque senão fica louco. E outros acham que não precisa ler. Nós já falamos cada um desses argumentos tentando derrubá-los ao chão. Nós precisamos voltar a crer na vinda do Senhor Jesus Cristo, para buscar a igreja e também para estabelecer o reino dele nesse mundo, para julgar o mundo, e nós precisamos voltar a ver Jesus. E nós vimos no capítulo 1, dos versículos 9 a 20, a pessoa de Jesus e todo esse simbolismo, não é? Então não é um monstro aparecendo com espada saindo da boca, não, as palavras de Jesus são cortantes como espada de dois cortes, de dois gumes. Os olhos de Jesus saindo chama de fogo, mostrando que ele pode ver tudo e pode julgar tudo. Os pés de Jesus andando no meio dos candeeiros, os candeeiros são as igrejas, os crentes, aqueles que creem em Jesus. E os pés dele de bronze polido, deu de novo, né? Então, o nosso som ele funciona por um tempo, daí para, né? É uma preocupação nossa. Eu espero que vocês estejam ouvindo. Então, os pés de Jesus de bronze polido nos fala dele andando no meio daqueles que creem nele, da igreja, e mostrando que ele julga todas as coisas, porque o bronze na Bíblia, no decorrer da leitura da Bíblia, você vê que muitas vezes o bronze aparece como um sinal de julgamento. Então, essa é a presença, a aparência de Jesus como ele se apresentou para o apóstolo João, o último apóstolo a morrer. Então, era chamado também de João o Velho. E a partir daí não teve mais apóstolos. Tudo bem, alguns se chamam apóstolos, mas apóstolos mesmos foram só esses 12. E claro, o apóstolo Paulo foi considerado também pelo próprio Deus como apóstolo. E nós falamos também que algumas pessoas estão aguardando que o mundo seja cristianizado, que as coisas vão melhorar e que nós podemos ajudar nas injustiças sociais, nós podemos ajudar tirando a fome do mundo, e nós estamos veementemente, ou seja, muito fortemente negando isso. A função da igreja é apresentar a Jesus Cristo como Salvador. Agora, seria bom explicar isso. A nossa igreja, nossa pequena igreja, uma pequena comunidade que é muito amorosa, carinhosa com as pessoas. Nós nos amamos. E aqueles que estão aqui há mais de alguns meses já sabem disso. Então, nós sabemos que quando alguém está passando alguma necessidade, nós cuidamos disso. Nós temos 2 pessoas aqui na igreja que são responsáveis por levantar cesta de alimento, uma cesta de amor para ajudar pessoas. E a gente segue o que a palavra de Deus diz em Gálatas, para fazer o bem a todos, especialmente aos domésticos da fé.
Nós não podemos resolver as questões sociais do mundo. Nós louvamos a Deus pelo Alvorada, que tem feito um trabalho excelente. Nós aqui também podemos ajudar pessoas. Nós não abastecemos as pessoas, então aqui não é um endereço para ser dado. Olha, precisar de alimento, vai lá que eles dão. Não. Mas nós reconhecemos que aquilo que nós podemos fazer, nós devemos fazer. O próprio João, o apóstolo, ele falou que se nós virmos pessoas passarem por dificuldades e simplesmente despedimos essas pessoas, vai em paz, sendo que temos recursos para ajudar essas pessoas, nós estamos fazendo errado. Então nós queremos sim ajudar pessoas. Mas quando nós falamos numa abrangência maior, ou seja, no mundo inteiro, na cidade toda, nós não estamos aqui para obras sociais. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho da salvação em Cristo Jesus. Cristo Jesus curou muitos leprosos, mas muitos ficaram sem cura. Havia mais cegos do que ele curou. Havia mais aleijados do que ele fez andar. E havia muitos pobres que continuaram em sua mendicância. Ou seja, Jesus veio para servir, para dar a sua vida em resgate de muitos. Não simplesmente para dar comida para as pessoas, dar para as pessoas condição digna social nesse mundo. Ele veio para tirar pessoas do caminho do inferno para a luz, para a salvação que há somente nele. Tá bem? Seria bom esse esclarecimento para todos os irmãos. Agora no capítulo 2 nós vamos estudar, começar a estudar, na verdade, as 7 cartas que Jesus escreveu e entregou para anjos entregarem para as igrejas. Essas igrejas eram igrejas como a nossa. Por incrível que pareça, algumas igrejas eram menores do que essa daqui. O povo de Deus começou com pouquíssima gente. Eles se reuniam em casas, eles não se reuniam em prédios alugados ou comprados, eles não se reuniam em templos magníficos e muito menos em catedrais. Isso aí veio muito depois. Era um povo pequeno em quantidade, era um povo que vivia a verdade de Jesus Cristo e era um povo com muito problema também, como todos nós. Então, ao estudar essas igrejas, você está estudando sobre você, sobre a sua própria sociedade, a sua própria igreja. Eram igrejas com problemas diferentes, com qualidades também distintas, mas eram igrejas que o Senhor Jesus Cristo as fundou, porque nenhum homem funda a igreja. Homens afundam a igreja. Mas o único fundamento firme e sólido para o povo de Deus é Jesus Cristo. Pessoas querem carregar o seu nome em igrejas, mas na verdade a igreja tem um dono, é Jesus Cristo. Ele morreu pelos pecadores e formou a igreja. Como as pessoas se reúnem, aonde elas se reúnem, são coisas distintas, mas você entrar nessa igreja que prega a palavra de Deus e ir numa igreja em países proibidos, como na China, você vai ouvir o mesmo evangelho. Você vai ouvir a mesma palavra e vai existir o mesmo amor. Porque isso não é algo que os homens planejaram, não é uma ideia empresarial que surgiu na cabeça de alguém bom de marketing. Não. Jesus Cristo que morreu e esse sangue, ou seja, a morte de Cristo, une todas as pessoas. Nós precisamos apenas de alguns segundos ou minutos para nós já nos sentirmos em casa em relação àqueles que têm a mesma fé que a nossa. E essas 7 igrejas eram igrejas onde João, o apóstolo, estava. Ele era de Éfeso, da cidade de Éfeso.
Aí ele foi preso e levado para a ilha de Patmos para quebrar pedra ali como um prisioneiro. Prisioneiro por causa de Cristo, não porque ele tenha feito coisas erradas na sociedade. Você está fazendo atrás de mim aí, ó? Vocês conseguem. Tá certo. Som, né? Se for aquele som de radinho, a gente joga fora, tá? Isso. Essas 7 igrejas são em 7 cidades. Essas cidades atualmente são cidades que ficam na Turquia. Então a Turquia hoje precisa do Evangelho, mas o berço do cristianismo é aquele lugar. Foi dali que surgiram as primeiras igrejas. Obrigado. E essas 7 igrejas, elas representam para nós o que o Senhor Jesus quer nos ensinar. Ele quer mostrar para nós o que existia nessas igrejas, existem também hoje como uma necessidade para as pessoas em todos os lugares. Tá bom? São 7 igrejas, evidentemente não vamos estudar as 7 agora, mas pelo menos vamos estudar a primeira igreja, que é a igreja de Éfeso. A partir do versículo 1, sim, eu já expliquei isso pela manhã, mas nem todos participam, né? O Senhor Jesus se apresenta no capítulo 1, os versículos 9 a 20, ele se apresenta de várias maneiras. Ele se apresenta como aquele que anda no meio dos candeeiros, aquele que tem cingido na altura do peito um cinto de ouro. Ele é aquele que veste roupas majestosas como de um rei, de um príncipe. Ele é aquele que tem a cabeça branca, cabelos brancos, para lembrar que ele é o ancião de dias, ou seja, ele é eterno. Ele é aquele, já falei dos pés de bronze, a língua, a boca com espada de 2 gumes. É aquele que segura as 7 estrelas na mão direita, é aquele que anda no meio dos candeeiros. O que acontece no capítulo 2 e 3 é que ele pega um recorte de cada uma dessas qualidades que eu dei e ele joga para uma igreja. Ele saúda cada uma das igrejas se apresentando daquela maneira. Mas o Senhor Jesus Cristo é tudo isso que foi visto no capítulo 1 e agora ele distribui essas qualidades como uma forma, como um cartão de visita, se apresentando para as igrejas. Então, vamos ver capítulo 2, versículo 1, a primeira igreja, Éfeso, a igreja de Éfeso. Então, eram os Efésios, né? Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. São simbolismos. Segurar na mão direita significa ter autoridade. A mão direita é a mão da autoridade. E segurar na mão direita 7 estrelas quer dizer, ele tem autoridade sobre os 7 anjos, os mensageiros que vão entregar essa mensagem para as igrejas. E ele andando no meio dos 7 candeeiros. Candeeiros são como castiçais, né? Com suas hastes e nas pontas as velas. Esses 7 candeeiros são as 7 igrejas, porque a igreja funciona como luz nesse mundo. No mundo em trevas, nós temos aqui luz, daqueles que conhecem a palavra e que vivem pela palavra de Deus. Então, essa primeira igreja de Éfeso recebe esta apresentação de Jesus. Agora ele começa a falar da igreja. Normalmente, meus irmãos, o que acontece? Tem 2 exceções, certo? Mas normalmente acontece assim. Ele se apresenta para a igreja, nas suas virtudes, qualidades. Depois ele faz um elogio para aquela igreja. Depois ele faz uma crítica para aquela igreja. E depois ele fala que o vencedor, o vitorioso,
aquele que andou conforme Deus quis, ele vai receber um prêmio na eternidade. Agora, todos aqueles que são de Jesus Cristo, todos vão receber os prêmios na eternidade. Ninguém vai perder nada se é do Senhor Jesus Cristo. Uma vez ou outra você vai cair, você vai se desviar, vai experimentar o pecado em vez da santidade em Cristo Jesus, mas Ele sabe disso. Ele morreu por você já sabendo disso. Ele te amou quando você era fraco, quando você estava longe, e agora você está seguro em Cristo Jesus. Nada mais vai te separar do amor que há em Cristo Jesus. A não ser se você já estiver separado, se você ainda não é do Senhor Jesus Cristo, se você ainda não aceitou a realidade de que você foi feito por Deus, você recebeu uma natureza pecaminosa, você vive separado de Deus, mas você reconheceu o seu pecado e reconheceu que Cristo morreu na cruz no seu lugar. Aí Ele pega o seu pecado, é castigado, morto pelo seu pecado, mas Ele ressuscita e dá para você que creu a justiça dele. Ele tira a sua roupa suja e te reveste com as vestes da justiça de Cristo Jesus. Uma bênção isso, né? Agora, algumas pessoas ainda não querem esse presente, porque isso é um presente, é chamado graça. Graça é um favor imerecido. Eu não merecia, nenhum daqui merecia ou merece, mas Ele deu graciosamente. Mas algumas pessoas falam, não, eu não quero nada dado, tudo que eu tenho é pelo meu esforço. Tá bom, isso aí isso é uma sinalização de virtude, quer dizer, você está fingindo que você tem virtude. Isso aí se chama orgulho. Pessoas que recebem presente e querem pagar por presente são orgulhosas. Pessoas que querem saber quanto custou para depois dar um presente igual ou mais caro, são pessoas orgulhosas. São pessoas que não querem depender de ninguém. E receber um presente caro pode sugerir que você vai ficar preso a favores. Isso se chama orgulho. A palavra de Deus diz que Ele dá graciosamente essa salvação. Não por obras de justiça realizadas por nós mesmos. Para que ninguém se glorie, para que ninguém fique orgulhoso. Eu sou salvo porque eu mereci ser salvo. Não. Nada que você possa fazer vai te salvar. Você precisa reconhecer: sou um pecador miserável, nada posso fazer, mas Ele me amou. Então essa é a bênção do Evangelho. Essa é coisa para gente fraca. Sim, é coisa para gente fraca. Os fortes não conseguem a salvação, só os fracos. Só aqueles que reconhecem a sua fraqueza diante de Deus. Então, a igreja de Éfeso começa a receber um elogio. Talvez você receberia esse elogio também. Versículo 2. É Jesus falando, não é João falando. Jesus. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Vai ser um elogio de cristãos, ou para cristãos que têm coragem. O Senhor Jesus diz que conhece as obras dos Efésios, aquilo que eles fazem na obra de Deus. Você sabia que Deus sabe tudo o que você faz? Ele sabe todas as suas obras. Ele sabe as motivações do seu coração. Ele sabe não apenas o que você faz, mas por que você faz. Ele sabe se você quer glorificar a Deus, exaltar o nome dEle, ou se você quer se aparecer no meio das pessoas. Se você quer algum tipo de reconhecimento. Ele conhece as tuas obras também.
Jesus diz que conhece o trabalho também, porque labor quer dizer trabalho, né? Ele conhece o trabalho daquela igreja, aquela pequena igreja, a perseverança daquela igreja. E eu digo para os irmãos, não era nada fácil, nada. Aquela igreja estava numa cidade chamada Éfeso, uma das cidades mais prósperas do Império Romano, uma cidade rica. Mas você sabe de onde que adivinha, ou de onde vinha a riqueza daquela cidade? Eu vou dizer para você, da idolatria. Havia naquela cidade um templo. Uma vez caiu um meteorito naquela cidade. E era uma pedra. Aquela pedra, o formato dela, parecia o corpo de uma mulher com vários seios. Não apenas dois, mas vários seios. Eles olharam aquilo e eles falaram que aquilo era a Diana dos Efésios, que era uma deusa da mitologia, uma caçadora. Então, Zeus mandou para nós a Diana dos Efésios. Imagina aquela cratera, aquele buraco. Eles pegam aquilo e eles constroem, colocam aquela pedra dentro daquela construção deles, um templo chamado Templo da Diana dos Efésios. Eles constroem isso. Como a Meca também, do Islã, as pessoas vão uma vez na vida ali para beijar aquele cubo, um cubo preto escuro, onde havia milhões, ou milhares, talvez milhões de pessoas que vão naquela região. Todo ano eles vão lá, fazem aquelas filas para dar um beijo naquela pedra, que também foi um meteorito. E eles começaram a adorar aquela pedra. Acharam um tronco num lago e também achavam que estava com o formato de uma santa. Aí eles pegaram aquele tronco, aquele pau, e eles colocaram um manto azul. E daí nós temos um feriado, que daqui a pouco é o feriado, para honrar essa padroeira do país. Também idolatria. Um pedaço de pau, pedaço de meteorito, pedra. E as pessoas fazem isso, porque elas são animistas, elas adoram coisas, elas adoram a criatura em vez do Criador. Isso é um pecado terrível, o pecado da idolatria. E as pessoas estão separadas de Deus por causa destas e muitas outras idolatrias. Por que eu estou falando isso? Para falar aonde os crentes de Efésio estavam. E aí eles trabalhavam como? Muitos aqui trabalham fazendo blusas. Ótimo, blusa não tem algo imoral, não tem algo idólatra, uma blusa. Você faz blusa e as pessoas usam blusas, ótimo. Mas há algumas pessoas no nosso país que elas vivem em certos lugares onde tem também esses movimentos grandes, onde elas fazem ídolos. E elas vivem de ídolos. Elas não vivem apenas de fazer canecas com qualquer desenho. Elas vivem de ídolos. Nós temos uma cidade bem conhecida também, aqui no Brasil, né? Que vive disso. E a cidade de Éfeso vivia de fazer nichos, não lixo, mas nicho, que eram as réplicas do templo da Diana dos Efésios. Imagina então aquelas pessoas os artífices, pessoas que trabalhavam com metal, com ouro, com prata e outros metais, e faziam isso para vender. Eles viviam disso. Agora, sim, eles viviam também de magias e livros de bruxarias. Aí eles se convertem ao Senhor Jesus. O que eles fazem? Eles param de adorar a Diana dos Efésios. Eles param de vender as suas réplicas do templo. E eles pegam
os seus livros de feitiçarias, de bruxarias, eles queimam aquilo em praça pública. Eles fizeram, ninguém mandou fazer, eles fizeram, porque Jesus os transformou. E agora eles vão ter que arrumar outra coisa para viver. Não é difícil? E eles eram ricos. Então o Senhor Jesus conhece as obras dos Efésios, conhece o labor, a perseverança, e sabe também que eles não podem suportar homens maus, homens falsos, homens que chegam ali e começam a querer enganar todo mundo. Nós somos apóstolos também. Porque o apóstolo Paulo, ele passa 3 anos naquela cidade, 2 anos ensinando todos os dias praticamente aquele povo. Aí alguns falam, opa, quero ser apóstolo também. E eles começam a se chamar de apóstolo, se autodenominaram apóstolos, como existem hoje pessoas dizendo, sou apóstolo. O apóstolo é só direcionado pelo próprio Deus e já passou a época deles. Hoje nós seguimos a doutrina dos apóstolos, está aqui, ó. Os livros estão aqui, nós vamos estudar e como servos de Deus nós vamos apresentar essas mensagens, mas não me sigam, eu não sou apóstolo. Tenho o título de pastor, mas também outros aqui são como eu, são da liderança da igreja. Dirigimos uma igreja porque a igreja tem líderes, mas não tem uma pessoa, uma áurea, iluminado. Ele vai dizer se eu devo prestar concurso aqui, se eu devo aceitar essa proposta de emprego. Não sou consultor trabalhista, nem financeiro, não tem nada. Agora, nós todos podemos orar uns pelos outros. E a igreja de Éfeso não suportava esses vigaristas, que queriam arrancar dinheiro do povo, chamando-se apóstolos. Eles não são, eles são mentirosos. E a igreja estava firme defendendo isso, como a nossa igreja aqui. Louva a Deus, porque a nossa igreja aqui também é firme. Não dá para pregar qualquer coisa aqui, tem que pregar a palavra de Deus. Aí no versículo 3, continua aí os elogios, versículo 3. E tens perseverança. Ele já disse isso, né? Mas está repetindo, porque é importante. Perseverança. Olha, nós temos encontrado pessoas muito animadas com o Evangelho, pessoas muito animadas com a igreja, pessoas muito animadas com os cânticos, com o estudo da Bíblia, da Palavra de Deus, mas é como aquele fogo que a gente tem assim de mato seco, de palha. Aí é palha. Parece que queimou tudo que tinha para queimar. Mas tem pessoas que vão devagar, mas sempre firmes na Palavra de Deus. São essas pessoas que levam adiante o Evangelho. Por isso, tenha como exemplo a igreja de Éfeso, os Efésios, que eram perseverantes. Diz ainda, suportaste provas por causa do meu nome e não te deixasse esmorecer. Era uma igreja que estava passando, como a gente diz, um perrengue, perseguição, talvez confisco dos seus bens, com certeza o rendimento caiu a 0, porque se você não trabalha mais fazendo ídolos para vender, você está desempregado. Então eles estavam suportando todas essas coisas por causa do nome de Jesus Cristo. Jesus não vai esquecer isso. Esse sofrimento que eles estão passando, e eles não se deixaram esmorecer, ou seja, eles não se desanimaram, ficaram firmes. Bom elogio. Eu poderia elogiar algumas pessoas aqui que eu conheço, que são firmes, passando por grandes lutas, mas estão firmes na palavra. Mas eu não sou juiz. Jesus é o juiz. Quem tem os olhos com chama de fogo, os pés de bronze polido, não sou eu, é Jesus. Ele conhece o seu coração. Ele sabe se você está sendo perseverante na palavra ou não. Mas nem tudo é perfeito, né?
Essa igreja, apesar disso, agora vem uma crítica para essa igreja. E talvez você e eu também vamos nos identificar com essa crítica. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Que triste isso, né? Triste. Porque uma igreja que estava passando tudo que ela estava passando, por amor a Jesus Cristo, passando dificuldades financeiras, passando por provações e testes de perseguição, de rompimento com a família, porque quando Jesus Cristo entra num lar, se toda a família não se converte para Jesus, ali tem um racha. Ali alguém já não concorda com você que está seguindo esse livro. Então eles tiveram tantas dificuldades, ficaram tão firmes, mas com o tempo eles foram se esfriando. Como também conheço pessoas que iam muito bem, mas depois foram se esfriando. Uma dificuldade aqui, outra ali, eu já não aguento mais porque os amigos estão zombando, eles me convidam para certas coisas, eu estou sempre dizendo não, 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 e não dá para jogar dois jogos assim, não dá para ficar no mundo e na palavra de Deus. Nós podemos e estamos nesse mundo, mas nós não vivemos conforme a mentalidade desse mundo, nós vivemos com a mentalidade de Deus, desse livro. Só que eles começaram não sei se por causa do sofrimento ou o que, eles começaram a abandonar a primeira fagulha, aquilo que deu fogaréu na fé deles. E agora eu queria convidar você, que já tem essa experiência com o Senhor, a lembrar qual foi a primeira fagulha, a centelha, aquilo que ardeu no seu coração e que te incendiou mesmo a você tomar uma decisão em seguir a Jesus. Você se lembra desse dia? Eu me lembro claramente, como se fosse agora, eu me lembro desse dia. E o meu coração estava queimando nessa verdade, como aqueles discípulos no caminho de Emaús, em Lucas 24, quando Jesus estava andando com eles depois que ele ressuscitou, e depois que eles descobriram que era Jesus, eles falaram, mas é mesmo? Quando não ardia o nosso coração quando ele falava? E assim também aconteceu com você. Seu coração queimava. Mas aí começou alguma coisa a acontecer. A palavra de Deus diz que a semente é lançada e algumas caem onde tem espinho. O espinho cresce e sufoca. Os cuidados deste mundo, a preocupação com as riquezas deste mundo, fazem com que a pessoa fique abafada. Talvez seja uma doença na família já por algum tempo. Talvez seja por pessoas que te decepcionaram na igreja ou na vida. Talvez seja pelas durezas do dia a dia. Eu não sei. Cada um tem a sua experiência, mas é possível que você começou a declinar em algum momento da sua vida também. Jesus fala, tenho porém contra ti. Por que eu estou sofrendo ainda? Ele tem algo contra mim? Sim. Porque ele disse em Mateus capítulo 28, eis que estarei convosco quantos dias? Todos os dias, até quando? Até a consumação dos séculos. Ele prometeu jamais te abandonar, conforme diz Hebreus capítulo 13. Então, quando você o abandona, é claro que ele fica contra a sua atitude de abandonar. Porque ele falou que é para você pedir o que você quiser para ele. Ele falou para você lançar todos os cuidados da sua vida sobre ele. Ele prometeu que ia cuidar. Agora, o fato de você começar a se esfriar e abandonar o teu primeiro amor, isso testemunha contra você mesmo. Porque você foi ajudado, você foi resgatado, e agora você quer se afastar do Senhor. Estou dando para ninguém, não, tá? Eu prego para mim primeiro, então eu já sofri, agora vocês têm que sofrer.
Então, a igreja de Éfeso, com todos aqueles elogios, é uma igreja que abandonou o primeiro amor. Quando eu conheci a dona Tânia, 15 aninhos, e nós andávamos lá pelas ruas de São Paulo, às vezes para a igreja dela, às vezes para a minha igreja, e aí eu tomei coragem, falei para ela: você aceita namorar comigo? Porque se não aceitar, eu te deixo aqui no bairro que ela não conhecia. Aí ela aceitou, aí nós nos casamos, tivemos nossos filhos. Mas sabe, a gente precisa lembrar daquele dia. Sempre. A gente precisa lembrar daquele primeiro amor. Nós precisamos recordar daquilo que fez com que chegássemos até aqui. Nós não começamos com 3 filhos, casamento, não. Nós começamos nos conhecendo. E aquilo ardia no nosso coração. Aquilo foi tão bom, mas continua sendo tão bom até hoje. 35 anos de casamento. Continua sendo bom, mas tem que nutrir. Na vida cristã é assim também. Você precisa sempre lembrar daquele dia. Por isso que o batismo é tão importante. Batismo salva? Não, o batismo não salva. Mas o batismo, ele é uma publicação da sua fé, de que você quer seguir a Jesus e que você escolheu o melhor caminho e que Ele te salvou. Você tem esse prazer. Então, quando você sente vontade de se desviar, de desanimar, lembra do seu batismo. Lembra as pessoas que estavam em volta. Aquilo vai te encher de alegria, de fervor novamente pelo primeiro amor. Ou talvez você vai ter que passar por cima daquilo. É tudo bobagem que eu fiz. Então, joga fora tudo que você fez. Você tem coragem de fazer isso? Versículo 5. Então, se você está na mesma situação como eu já estive também, da igreja de Éfeso, trabalha para Deus, é animada, mas de repente dá uma frieza e começa a se envolver com amizades erradas, começa a ter uma perspectiva de vida igual do mundo, não mais igual da igreja, da palavra de Deus, ainda tem maneira de você contornar essa situação. Mas você precisa entrar no estágio num processo de 3 estágios. Vamos ver? Versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então você entra num processo de 3 estágios. Primeiro você faz o quê? Lembra? Lembra de onde você caiu. Às vezes foi uma amizade, alguém que te ofereceu alguma coisa. Às vezes foi um emprego. Às vezes foi um aumento de salário. Às vezes foi a perda do emprego. Às vezes foi uma doença que você descobriu em você ou em alguém da família. Às vezes foi a briga que você teve com alguém, a decepção com alguém. Acho que não é tão difícil lembrar, porque é a sua vida, é a sua história. Lembra. Tenta lembrar. Pede para Deus para fazer você lembrar. Por que aconteceu isso? Isso aqui não é regressão psicológica não, hein? Isso aqui é só você lembrar aquilo que é você. Não quero cutucar nas suas emoções, na sua vida. Você lembra quem é você e o que você fez. Lembra-te, pois, de onde caíste. Talvez foi uma oração que você pediu e não veio a resposta. Ou veio a resposta de uma maneira que você não queria. Aí você ficou bravo com Deus. Eu não vou mais seguir essa fé, não. Lembra de onde você caiu. Segundo estágio, arrepende-te. Reconheça que a sua atitude foi errada. Deus nunca erra. A sua atitude foi errada. Deus sempre é bom. Você ficou bravo com Deus, mas Ele sempre é bom com você. Você já provou isso outras vezes.
arrepende-te. Arrepender quer dizer mudar de mente. Eu estava bravo com Deus, ou eu achava que Ele foi injusto comigo, mas não foi não. Eu me arrependo, Senhor, desse pecado. Eu mudo de ideia. Mas também não fica só mudando de ideia. Lembrar, mudar de ideia. Qual o terceiro estágio? Volta à prática das primeiras obras. Aquilo que incendiava o seu coração, volta. Parou de ler a Bíblia? Volta a ler a Bíblia. Parou de orar? Volta a orar. Parou de frequentar a igreja, seja essa ou a igreja onde você deveria estar? Volte a frequentar, a estar com os irmãos. Faça isso. Não tem por onde errar. Porque não sou eu que estou oferecendo, é Jesus, Ele que está falando. E agora, se você não fizer isso, você tem a sua consequência. A igreja de Éfeso não é uma pessoa, é uma igreja, tá? A igreja de Éfeso, caso não fizesse isso coletivamente, porque no caso deles eles estavam se esfriando coletivamente, Jesus viria e moveria do lugar o candeeiro. O que quer dizer candeeiro na simbologia que nós vimos? A igreja. A igreja é tirada de lá. E aquela igreja realmente acabou. Né? Não mudaram de atitude. Mas ainda tem um elogio. Apesar desse desvio, a igreja tem um outro elogio. Versículo 6. Fiquem tranquilos, nós vamos só até o versículo 7. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então essa igreja, apesar da frieza, ainda eles não aceitavam qualquer coisa não. Eles ainda estavam firmes na doutrina, né? E eles não aceitavam a pregação ou ensino dos nicolaítas. Bom, ninguém sabe exatamente o que era. Alguns têm falado de um tal de um Nicolau, que era um gnóstico, ou seja, alguém que pregava um ensino que Jesus não ressuscitou e vários ensinos errados. Eles não suportavam aquilo, eles não deixavam ter influência na igreja. E Jesus também odeia essa doutrina. Então eles ainda tinham isso. Eu queria dizer que talvez você, mesmo frio na fé, esquecendo, abandonando o teu primeiro amor, ainda tem no seu coração aquele resquício, aquele restinho de piedade, aquele interesse pela Bíblia, pela palavra. Talvez alguns já desviados da igreja, dos irmãos, ainda oram, ainda pegam a Bíblia e leem. Existem muitas pessoas assim. Então, como eles também, eles ainda tinham algo a favor deles. Meus irmãos, não se contentem com pouco na vida cristã. Você precisa ser uma pessoa de bom testemunho, uma pessoa que faça diferença na vida dos outros, tem que ser uma pessoa que deixa a luz de Cristo brilhar aonde há escuridão, para que pessoas também se arrependam de seus pecados e aceitem a salvação em Cristo Jesus. Não se deixe se tornar inútil na obra de Deus, porque senão Ele move o que você tem. Os grandes privilégios que você tem na vida cristã, você vai perdendo. Ele não tira a sua salvação, mas você começa a perder a alegria. Por exemplo, nós cantamos um hino, aqui o José Bigode e Cristina cantaram um hino tão bonito, né? Só o poder de Deus pode mudar o meu ser. A prova que eu te dou é que Ele mudou o meu. Não vês que sou feliz. Muitas pessoas, se desviando do primeiro amor, elas perdem a felicidade. Elas já nem podem mais cantar isso. Como é que você vai cantar ou falar para alguém que você é feliz se você não é feliz? Começa a arrancar a alegria do seu coração. O mundo começa a arrancar essa alegria, essa felicidade. Não vês que sou feliz servindo ao meu Senhor? Tem pessoas que pararam de servir ao Senhor. Tem pessoas que nem começaram
Elas estão servindo aos seus próprios prazeres, servindo as outras pessoas desse mundo, mas não servem a Jesus. Nova criatura eu sou. Nova eu sou. A palavra de Deus diz isso em 2 Coríntios 5:17. Que nós somos nova criatura. As coisas antigas, velhas, já passaram. Eis que tudo se fez novo. Você pode dizer isso? A sua vida é uma novidade de vida? Pois é, a igreja de Éfeso estava perdendo esse testemunho. Não perca você esse testemunho. E finalizando com a premiação. A premiação é para todos aqueles que creem. Mas ele diz isso que é para nos incentivar, porque muitas pessoas são incentivadas por prêmios. Ou seja, todas as pessoas são incentivadas por prêmios. E nós cremos nesses prêmios. Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós temos ouvidos? Sim. Mas os nossos ouvidos são espirituais. Nós temos ouvidos espirituais, porque Deus abriu os nossos ouvidos. Quem tem ouvidos, e nós temos, vamos ouvir o que o Espírito fala. E onde o Espírito fala? Na palavra dele. O que ele está dizendo? Ao vencedor. Ou seja, aquele que não abandonou o primeiro amor, ou abandonou, mas se arrependeu e voltou. A esse vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Quando Deus fez o jardim do Éden, Ele colocou ali a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas Ele colocou também a árvore da vida. Uma vez que Adão e Eva pecaram, foram expulsos do jardim, e ali o anjo com a espada flamejante e que revolvia, virava, né, de um lado para o outro, não permitia que Adão e Eva, expulsos daquele paraíso, voltassem. Por quê? Porque Deus não queria que eles voltassem e comessem do fruto da árvore da vida e vivessem para sempre. Porque essa árvore de vida, ela promete e ela dá essa condição de viver para sempre. E nós vamos nos alimentar dessa árvore da vida. Nós já nos alimentamos da fonte da vida, que é Cristo Jesus. E ao chegarmos na presença dele, nós teremos esse alimento, que dá frutos nos 12 meses do ano, sem falhar. Quem disse que não vai comer no céu, hein? E nós teremos esse fruto, e talvez outros alimentos. E nós viveremos com o Senhor para sempre. A árvore da vida, no paraíso de Deus. Que Deus nos abençoe. Eu acho que aprendemos bastante com a primeira igreja. Imagina, tem mais 6, né? Nós podemos aprender muito da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. A todos os visitantes, sejam bem-vindos. Quando quiserem voltar aqui, o que nós fazemos é o que nós fizemos hoje, nós fazemos sempre há muitos anos. Aprender do Senhor, da palavra, orar e agradecer pela salvação. Vamos orar. Nosso Deus, agradecemos pela Tua palavra. Obrigado pela salvação que há em Cristo Jesus. Alguns ainda não a receberam. Nós pedimos, ó Pai, que use as nossas vidas para mostrar para eles a delícia que é estar em comunhão com Jesus Cristo. Ó Deus, como a igreja de Éfeso tinha tantas qualidades, sabemos que aqui os irmãos também têm essa qualidade de amar, de perseverar, de lutar na Tua obra. Mas, ó Deus, vez por outra, alguns se desanimam. E nós pedimos, ó Pai, que eles se lembrem de onde eles caíram, que eles se arrependam e que eles voltem às práticas das primeiras obras. Nós pedimos isso e agradecemos em nome daquele que nos permitirá comer do fruto da árvore da vida, no paraíso do Senhor. Nós agradecemos por isso e em nome de Jesus que oramos. Amém.